prioridades de Jesus. Prioridades de Jesus. Jesus vinha de uma maratona. Era uma maratona de atividades, servindo todos os necessitados que estavam sempre à sua volta, buscando nele alguma esperança. Os discípulos que o acompanhavam, talvez um pouco estafados, já de acompanhar o Mestre, e o Mestre incansavelmente atendia, fizeram a seguinte indagação, lá registrada em João 4:31. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas Jesus, com a sua sábia vocação de mestre, nunca deixa todos sem resposta. E em todos os momentos, ele usa para ensinar com as suas atitudes e com as suas palavras. Jesus então disse assim, lá em João 4:32. Mas Jesus lhe disse, diz o texto, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Como é comum, é muito fácil e muito corriqueiro até acontecer que as palavras verbalizadas, ditas, através dos idiomas, precisam ser explicadas pelo Espírito Santo. Não foi diferente com os discípulos. Eles, intrigados, arrazoavam entre si. É aquela indagação. Que é isso que ele está falando? De que ele está falando? Você entendeu? Você entendeu? Fulano, você entendeu o que o mestre disse? Mas ninguém explica as questões do Espírito a não ser o próprio Espírito Santo. Jesus, percebendo a dúvida, as indagações, as preocupações, pelo semblante se sabe quando a pessoa está entendendo ou não. Lá em João 4:33, diziam uns aos outros, diz o versículo, diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido comida? Alguém trouxe comida por acaso? Ele disse que a comida... que comida? Jesus percebeu a incompreensão deles. Jesus percebeu que eles não estavam entendendo nada. Jesus estava falando uma coisa e eles raciocinando outra, entendendo outra. E lá em João 4:34, Jesus disse, a minha comida, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Realmente, quando se fala de comida, se fala de alimento. Jesus estava falando de alimento, só que não era alimento para o físico. E ele terminou então com uma advertência muito clara. Ele disse, não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois branquejam para a ceifa. É possível que os discípulos também não tenham entendido. Ele está falando de colheita, mandando a gente levantar os olhos e olhar, e a gente não está vendo nada, porque ainda falta 4 meses, não está pronto, os campos não estão prontos para ainda entrarmos na colheita. Mas Jesus não estava falando de uma colheita de materiais consumíveis. Jesus falava de vidas,
As vidas estavam disponíveis para receber a palavra de Deus e serem colhidas não como matéria, mas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos confundir o que é material com o espiritual, queridos. Jesus falava de vidas que precisavam ouvir as verdades santas. Era o plantio que estava nos campos. A ceifa tem o seu tempo certo, é verdade, mas a colheita de vidas para o reino de Deus está disponível o tempo todo. As pessoas estão prontas para ouvir a palavra de Deus, estão carentes, sedentas, que às vezes nem percebem que estão. Às vezes elas não sabem. Neste mundo atabalhoado, elas não sabem, elas estão ouvindo muita coisa, mas entendendo outra. Alimentar-se da vontade de Deus é a maior carência para esse tempo de colheita. Nós precisamos entender isso. Vamos buscar ensinar a palavra de Deus, transmitir a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo explique. O Espírito Santo de Deus é que vai conseguir, é quem vai, conseguir fazer a compreensão aflorar. Senhor Deus, nos ensina a trabalhar da forma que o Senhor trabalhou, passando a mensagem que o Senhor passou. Nós não fazemos e não queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, mas queremos ser usados como pernas e pessoas que possamos verbalizar aquilo que o Espírito Santo pode ungir. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.